Graça e paz, queridos. Vamos falar hoje sobre como vencer as nossas crises interiores, como vencer os nossos conflitos interiores. Você vai ver juntamente comigo um texto muito conhecido, aquele texto de Romanos 7, onde Paulo disse: porque o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer, isso eu faço. Ali mostra um momento de grande conflito, de grande crise interior que o nosso querido apóstolo Paulo estava vivendo. Crises e conflitos que todos nós passamos, que todos nós cristãos acabamos vivendo por vários momentos em nossa vida. Uma mensagem profunda, muito libertadora para transformar, para impactar a sua vida e te dar esperança, mesmo em momentos de tanto e tanto conflito e crises interiores. Ok? Fique bem ligadinho, nós vamos aprender com detalhes a respeito dessas crises, desses conflitos. Onde que eles se formam? Por que nós passamos por momentos de crise? Como vencer a crise interior? E será que são todas as pessoas que passam por essas crises? Você vai ver que não são todas. Então fique bem ligadinho, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Antes eu quero te fazer um convite. Venha caminhar comigo junto à Nova Jerusalém. Se inscreva no meu canal, compartilhe o meu canal. São palavras edificantes. Eu tenho uma preocupação muito grande em edificar o corpo de Cristo. Nós temos muitas pregações para casais, temos muita pregação para sua edificação, para o seu crescimento espiritual, muita mensagem para jovens, muita ministração para liderança. São coisas muito boas para edificar, tá ok? Então depois você aproveita e já clica aí no meu canal, no linkzinho que vai aparecer aí para você. Já se inscreva no meu canal, compartilhe e venha caminhar junto comigo rumo à Nova Jerusalém, tá ok? No nome do Senhor Jesus. Eu sou aqui de Campo Grande, da cidade do estado de Mato Grosso do Sul, e eu sirvo Jesus na igreja Salvação e Glória. E é um prazer estar servindo Jesus juntamente com você. Vamos ler então, o texto que nós vamos ler hoje é Romanos capítulo 7, do verso 15 ao 24. Romanos 7, do verso 15 ao 24. Vamos ler em nome de Jesus? Pois não compreendo o meu proceder, pois não faço o que quero, mas o que aborreço. Isso é o que eu faço. Se faço o que não quero, estou de acordo com a lei, que é boa, de maneira que já não sou eu quem faz, mas o pecado que mora em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, em minha carne, não mora o bem, porque querer o bem está ao meu alcance, mas não fazê-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E se eu não quero isso, o que faço, já não o faço eu, mas o pecado que mora em mim. Encontro, pois, essa lei, que querendo eu fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque, segundo o homem interior, eu me deleito na lei de Deus, mas vejo outra lei em meus membros, que guerreia contra a lei da minha mente, e que me leva cativo à lei do pecado, que está em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Queridos, esse texto é simplesmente fantástico. O nosso querido apóstolo Paulo, aquele tremendo homem de Deus que foi grandemente usado no reino do Senhor para fortalecer, para edificar e fortalecer o corpo de Cristo, a igreja nessa terra, nesse texto ele deixa bem claro que ele passava por conflitos e por crises no seu interior. Ele passava por momentos de confronto existencial muito grande. E a verdade é que todos nós cristãos que estamos tentando levar uma vida séria com Deus, mais cedo ou mais tarde vamos passar também por essas mesmas crises, por esses mesmos conflitos, alguns menos graves, outros mais profundos, mas todos nós que estamos sendo sinceros na caminhada com Deus, passaremos por essas crises. Veja que o apóstolo Paulo, ele disse: o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero, isso eu faço. E se isso acontece é porque ainda existe pecado em mim. Veja que ele vai dizendo desse conflito e essa grande luta que está dentro dele. Essa crise que ele estava enfrentando, esse momento difícil. E no final do capítulo ele diz que graças a Deus, porque através de Jesus Cristo, ele é livre do peso dessa morte. Ou seja, ele consegue vencer esses conflitos e essa crise e esse momento tão difícil. Agora vamos falar sobre isso, vamos falar detalhes sobre essa crise, porque com certeza muitos que vão estar vendo essa pregação estão passando por momentos de crise interior, por conflitos existenciais.
Às vezes, você não está vivendo esse momento, mas você já viveu dias atrás e, indiscutivelmente, daqui a alguns dias, não tem como evitar, você vai passar novamente por conflitos e por crises, porque isso acaba sendo muito inevitável. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero te deixar bem claro é explicar para você por que os cristãos passam por momentos de conflito. Por que nós passamos por momentos de crises como o apóstolo Paulo passou? Eu vou te explicar. Quando nós não tínhamos Jesus, nós fazíamos as coisas erradas e para nós muitas das coisas eram certas, mesmo sendo erradas e pecaminosas, porque nós não tínhamos consciência do que era certo, do quanto era certo e do que era certo. Então muitas vezes nós vivíamos totalmente desregrado, com a vida completamente perturbada e errada. Então nos convertemos, nos aproximamos da verdade, nos aproximamos de Cristo. E à medida que nós nos aproximamos do Senhor Jesus, o que acontece? Começamos a conhecer a verdade. E a verdade começa a bater forte, conflitando com tudo aquilo que nós aprendemos e achávamos que era certo e pensávamos que estávamos certos. Então o que acontece? Começa aí os grandes momentos de conflito. Os conflitos surgem na nossa incapacidade de fazer o que é certo. Agora nós sabemos com detalhes o que devemos fazer, como fazer, o quanto fazer. Só que o problema é que nós não temos força em nós para fazer isso. Nós ouvimos o tempo todo a frase: você tem que ser cada vez mais parecido com Cristo, você tem que ser cada vez mais parecido com Cristo. Agora a verdade é que não é difícil ser parecido com Cristo, é impossível sermos parecidos com Cristo se formos pela nossa própria força. Somente uma ação profunda, muito profunda, do Espírito Santo dentro do nosso ser pode nos tornar parecidos com Cristo, senão nós não conseguimos. Então, quando nós olhamos para as nossas debilidades, quando olhamos para as nossas fraquezas, nós somos confrontados e vemos que não temos força de sermos parecidos com Cristo. Então nós cometemos um erro, paramos de olhar para Cristo, paramos de olhar para a força do Espírito Santo dentro de nós e começamos a olhar para nossas debilidades. Começam então esses conflitos, do jeitinho que Paulo disse: quero fazer o bem, mas não consigo. E o que eu não quero fazer, isso eu faço. É a luta do bem contra o mal, é a luta do certo contra o errado, é a luta da vida contra a morte, é a luta da santificação contra o pecado. Então, esses conflitos e essas crises interiores acontecem por quê? Por causa da nossa dificuldade em fazer o que nós sabemos que é certo. Precisamos nos encher muito do Espírito Santo para termos mais e mais chance de fazermos o que é certo. Mesmo assim, não esqueça, é um processo, é paulatino. A obra de Deus em nossa vida não vai acontecer de uma vez só. Ela vai acontecer paulatinamente, mudanças paulatinas. Se você quer aprender mais sobre essas mudanças paulatinas, ouça no meu canal mesmo do YouTube a mensagem Andando com Deus e se surpreenda como que essas mudanças são paulatinas. E aprenda a considerar as suas mudanças, aprenda a considerar os seus avanços, ok? Segunda coisa muito importante que temos que deixar claro é que nós temos que entender onde que acontece esses conflitos, onde que acontece essas crises. Veja que Paulo está dizendo: olha, com meu homem interior, meu espírito, eu quero a lei de Deus, eu quero fazer o que é certo, mas encontro na minha carne, na minha alma, uma lei que me prende debaixo do jugo do pecado. Quando você lê na Bíblia, no Novo Testamento, o contexto carne, é o mesmo contexto para a alma, porque na verdade é a alma que governa a nossa carne. A nossa carne física, o nosso corpo físico, faz aquilo que a nossa alma está ordenando. A nossa alma diz: hora de comer, hora de descansar, hora de fazer sexo, hora de divertir, e a nossa carne faz o que ela manda. Então, Paulo está dizendo: olha, há uma luta do meu espírito contra a força do pecado que está na minha carne. No meu espírito está a presença de Deus e o Espírito Santo, mas na minha carne, o desejo pelaquilo que não presta. E aí fica aquela luta, fica aquele conflito, e esses conflitos vão crescendo.
essas incapacidades que nós temos de querer fazer o que é certo e não conseguir, vai nos conflitando, e o que vai acontecendo? Nós vamos entrando em crises. Agora observa só, onde que essas crises se dão? Se você pegar um copo de água e colocar metade de água e metade de óleo, você vai perceber algo que é científico, né? Que é físico, que é a lei da física. O óleo não vai misturar com a água. Ele não mistura, ele fica sobre a água. Imagine, vou usar uma analogia para você compreender. Imagine que esse copo é o nosso corpo, que a água é a parte mais profunda, que está lá no fundo, é o nosso espírito. E a parte de cima, o óleo, é a nossa carne, é a nossa alma. Onde que se dão esses conflitos, essas crises? Imagina que fosse possível você pegar uma linha de costureira e passar ela justamente no encontro entre a água e o óleo, lá naquele fiozinho que separa a água do óleo. É ali que acontecem essas crises, é ali que acontecem esses conflitos, essas lutas, isso que nós podemos chamar até mesmo de crises espirituais, de conflitos, de crises existenciais. É ali dentro, bem lá no profundo, bem lá no espírito com a alma, lá dentro, é ali que acontecem essas lutas e essas dificuldades. Tá certo? É ali. Agora, são todas as pessoas que passam por esses conflitos? São todas as pessoas que passam por essas crises? Na verdade, não. Na verdade, todo mundo que não tem Jesus, eles passam por momentos de crises existenciais, mas dentro de outros pontos, né? É porque eles não sabem de onde vieram e para onde vão. É uma outra coisa diferente. Essas crises existenciais, espiritualmente falando, que acontece com alguns cristãos, eu disse alguns, não é todos. Por quê? Porque essas crises e esses conflitos só acontecem com aquele cristão que está levando o Senhor a sério ou que está lutando com todas as suas forças para levar Cristo a sério. A verdade é que quando você faz alguma coisa errada, quando você tenta fazer o que é certo e faz o que é errado, quando você sabe o que você não tem que fazer, não pode fazer e você acaba fazendo, e por causa disso você se entristece aqui dentro, você fica triste com aquilo que aconteceu, você sabe que novamente você pecou, você sabe que novamente você reincidiu no seu pecado, você transgrediu novamente, você sabe disso. Então o que acontece? Esses momentos, essa tristeza é um bom sinal. Esse conflito dentro de você é um bom sinal. 2 Coríntios capítulo 7 diz que a tristeza produzida pelo Espírito Santo vai gerar vida. Isso acontece porque o Espírito Santo não abandonou você. Mesmo com as coisas erradas que você fez, mesmo com as coisas erradas que você pensa ou está fazendo, o Espírito Santo não abandonou você. Porque é Ele que está aí dentro, te comovendo, te contristando, para impactar você, para tentar levar você a um arrependimento e a uma mudança. Aí a luta continua. Então, o que acontece? O nosso espírito está querendo Deus, mas a nossa carne está lutando para não termos esse Deus e não termos essa santificação e essa mudança que nós tanto almejamos. O que acontece então? Só quem está levando Cristo a sério, quem está sendo sincero com o Senhor, consegue ter esses momentos de crise. Porque analisa o seguinte, vamos imaginar um cristão que ele já está corrompido nos seus pecados, ele já está corrompido pela pornografia, ele já está corrompido pelo adultério, ele já está corrompido pelo mundanismo, e ele já não se entristece mais, ele já está insensível à voz do Espírito Santo. Não há tristeza, não há abatimento, para ele tudo é normal. Ele vai na igreja, ele frequenta a igreja, ele participa de tudo, mas quando ele faz as coisas erradas, ele já não se entristece mais. Não há um contristamento dentro dele. Por quê? Porque ele está corrompido. Então essa pessoa não vai passar por crise. Essa pessoa não vai ter crise interior. Essa pessoa, ela não vai ter um conflito interior. Ela não vai conseguir falar, que nem Paulo disse. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu só faço. Por que ela não vai conseguir isso? Porque ela está afastada. Porque ela está distante do Senhor, fingindo ou aparentemente querendo demonstrar que ela está perto. Compreendeu? Já
esse entristecimento que você sente quando você faz coisas erradas é o Espírito Santo dentro de você dizendo: não desista, eu estou aqui para te ajudar. E eu tenho uma máxima para auxiliar você. Essa máxima é o seguinte: a tua fome que você tem por Deus é a prova mais real que existe de que Deus não desistiu de você. A fome que você tem por Deus é a verdade, é a maior verdade de que Deus não desistiu de você. Entendeu? Ou seja, você tem crises, você tem conflitos interiores, conflitos espirituais, você novamente está triste, porque são anos tentando parar de fazer aquilo e você ainda não conseguiu, são anos não querendo fazer aquilo e você ainda não conseguiu parar de fazer, e no entanto, você está contristado, você está entristecido, mas você continua buscando a Deus. O que acontece? O Espírito Santo dentro de você ainda continua em ação. E porque você continua tendo fome de Deus, continua lendo a Bíblia, continua buscando o Senhor, esse é um sinal de que o Espírito Santo não desistiu de você. Agora, como vencer essas crises? Como vencer esses conflitos interiores? Nós já aprendemos por que elas acontecem, é a nossa incapacidade de fazer o que é certo. Já aprendemos onde elas se formam, é lá no mais profundo do nosso ser. Por isso esse contristamento que vem lá de dentro, do mais profundo do seu âmago. Aprendemos também que elas não acontecem com todos, que tem pessoas cristãos que já estão insensíveis a isso, e eles não vivem crise. Agora, como vencer essa crise? Queridos, a maior forma, a maior chance que você tem de vencer essa crise é uma única. É você continuar andando com Deus. Não desista de andar com Deus. Aconteça o que acontecer, não pare de andar com Deus. Continue andando com o Senhor. Continue firme com Deus. Continue indo à igreja. Continue participando de célula, de pequeno grupo, se você participa. Continue lendo a Bíblia. Continue ouvindo louvores. Continue fazendo tudo aquilo que possa te trazer edificação e crescimento espiritual. O diabo, ele é mestre de aproveitar esses momentos de conflito, esses momentos de crise interior, de jogar setas na mente da pessoa e dizer: você não vai conseguir. São tantos anos que você tenta parar com isso e você ainda não conseguiu. Você não tem como continuar andando com Deus. Aí é a hora que a pessoa vai desanimando, a pessoa vai esmorecendo e a pessoa vai saindo da presença de Deus. Muitos cristãos que estão desviados hoje é porque um dia entraram num momento de crise espiritual, existencial, e eles não souberam lidar com isso e foram sucumbidos pela força da culpa e da acusação de Satanás. Mas, querido, eu tenho aprendido na caminhada com Cristo, são 18 anos andando com Jesus, são 15 anos e meio de ministério servindo ao Senhor nessa terra, e eu tenho aprendido com Cristo uma grande verdade: se você não desistir de andar com Deus, mais cedo ou mais tarde, o amor de Deus vai transformar você. Se você continuar olhando para Deus e parar de olhar para a sua incapacidade, para a sua insuficiência, você vai conseguir vencer essas crises e esses momentos de conflito. Não desista de andar com Deus. Como eu disse, a tua fome por Deus é uma prova de que, apesar das suas fraquezas, apesar de seus conflitos e mais profunda crise que você possa estar vivendo, é uma prova de que Deus não desistiu de você. Pastor, mas novamente eu errei, novamente eu disse que não ia fazer e fiz. Mas não desista. Continue tendo forte vontade por Deus. Em 1 Samuel, capítulo 12, do verso 20 ao 24, Samuel repreende o povo de Israel que estava no pecado e ele disse assim: vocês pecaram contra o Senhor Deus, todavia não saiam da presença do Senhor. Gente, isso é muito forte, isso é muito libertador. O profeta repreende o povo dizendo: vocês pecaram, muitas coisas ruins que estão acontecendo com Israel é porque vocês pecaram. Mas ele continua e diz: todavia não saiam da presença do Senhor. Zacarias capítulo 3 fala do sumo sacerdote da época de Israel, que estava todo sujo. Túnica, as vestes espirituais, as vestes estavam sujas, o turbante estava sujo, e a Bíblia diz que Satanás estava lhe acusando, dizendo que ele deveria parar,
que ele ia destruir, pedindo permissão para Deus para destruir para destruir Josué, o sumo sacerdote da época. Até o momento que Deus manda um anjo tirar Satanás dali, limpar Josué e fazer com que Josué continuasse no ministério. Sabe o que nós aprendemos aí? Uma lição muito grande. Josué estava errado, mas ele não desistiu de andar com Deus. Como ele não desistiu de andar com Deus, Deus olhou para o fundo do coração dele e ordenou que a limpeza acontecesse e que Satanás se afastasse. Esses são alguns dos exemplos que eu poderia te dar muito, aonde Deus diz para não deixarmos de estar, de andar com Ele. Ouça lá, andando com Deus e guiados pelo Espírito Santo, e você vai aprender muito mais a respeito disso. Não desista. Se você não desistir de andar com Deus, acontecerá com você o mesmo processo que acontece com a lagartixa que vira uma linda borboleta. Curiosamente, a palavra crise no grego é a mesma palavra que na sua raiz significa casulo. Ou seja, a lagartixa, ela entra em um casulo, ela entra em crise. E dentro daquilo que ela está fechada, ela começa a, depois de um tempo que ela está fechada naquele casulo, naquela crise, ela começa a se esforçar para sair de lá. E na hora que ela vai se esforçando para sair daquele casulo, o organismo dela libera umas enzimas que faz com que ela receba a metamorfose e ela seja transformada em uma linda borboleta. E aquilo que se arrastava e entrou em crise por se arrastar, entrou em um casulo, agora com o seu esforço, com a sua dedicação, com a sua vontade de não permanecer naquele casulo fechada, o que ela faz? Ela se esforça e sai dali para voar. Se você não entendeu, eu vou usar outra forma de te explicar. Talvez você esteja se arrastando em uma crise interior terrível, em conflitos interiores terríveis. O que você não queria, você continua fazendo. E o que você não queria, o que você queria, você não consegue fazer. Mas se você não desistir, você pode estar fechado hoje, mas se você se esforçar, vai quebrar, vai sair uma energia espiritual da parte do Espírito Santo, vai produzir isso dentro de você e espiritualmente. Mais cedo ou mais tarde, você vai sair desse casulo e você vai voar como uma linda borboleta e não mais vai se arrastar. Outros conflitos, outras crises, em outros momentos possivelmente acontecerão, mas você vai aprender como lidar com cada uma delas, ok? Então não desista, continue andando com Deus, pois só Ele vai te ajudar a vencer as suas crises. Por isso que Paulo disse, no final do capítulo 7, ele diz: miserável homem que eu sou. Meu Deus, como é ruim viver conflitos, como é ruim viver essas crises interiores. Sou pastor, mas as coisas não estão indo como eu gostaria. Sou levita, sou um obreiro na casa do Senhor, mas essas crises são terríveis, esses conflitos são terríveis. Eu queria tanto ser diferente, eu queria tanto avançar, mas não consegui ainda. O que fazer? Não desista. O amor de Deus vai te transformar, mais cedo ou mais tarde, e você vai sair desse casulo, vai sair dessa crise e vai voar para lugares lindos, como uma linda borboleta. Tá ok? Então, tá aqui dado o recado, que essa palavra possa te trazer fortalecimento e libertação. Tá certo? Em nome de Jesus, um grande abraço a todos vocês